Senhor tem dito ao meu e ao teu respeito, Ele vai cumprir se você crer no poder desta palavra. O homem pode dizer que não, mas se Deus falou que sim, confie que a tua vitória é certa. Aleluia! Irmãos, hoje nós vamos fazer uso do live. Não vamos trazer um estudo bíblico como é de costume, nós vamos trazer uma mensagem de edificação espiritual. Mas você a todo momento pode permanecer com a sua Bíblia aberta, que a gente vai dar as referências daqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Amém, amados? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escrito Mateus, capítulo de número 27. Glória a Jesus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo de número 26 e versículo de número 35. Repetindo, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 26 e versículo de número 35. Quem achou diz amém. Amém. Então soltou-os Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Vamos repetir o versículo 35 no 3? 1, 2, 3. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. O tema da mensagem hoje para a nossa edificação é o processo da crucificação. Você glorifica a Deus por essa palavra? O processo da crucificação. Pode tomar assento e vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, há muito tempo a gente não ouve uma mensagem que fala sobre a crucificação, sobre o Calvário, sobre o sofrimento expiatório do Senhor Jesus Cristo. Ouvimos mensagens de ajuda, ouvimos mensagens de avivamento, ouvimos mensagens até que alegram o nosso coração, e é muito bom isso. Mas a mensagem da cruz, ela nunca pode sair da nossa mente e do nosso coração. Quando nós falamos da cruz, nós nos reportamos ao sofrimento do Senhor Jesus Cristo. O maior sofrimento de alguém que não tinha pecado, de alguém que era santo, verdadeiro, justo, inculpado, assumida em seu corpo todas as nossas dores na cruz do Calvário. A morte de cruz era designada para o pior dos homens, como ladrões, assassinos e revolucionários. Jesus não era ladrão, Jesus não era assassino e Jesus também não era revolucionário. Mas a morte de cruz, repito eu, era designada para o pior dos homens, como ladrões, assassinos e revolucionários. Os países da Síria, Pérsia, Grécia e Roma tinham esse costume. Todas as vezes que ele pegava um malfeitor, um ladrão, um assassino, um revolucionário, eles tinham o hábito de crucificar essas pessoas. Porém, o processo da crucificação se tornou mais doloroso no período do Império Romano, porque, embora os judeus dominassem a religião judaica, eles não tinham autoridade para mandar crucificar
crucificado no madeiro. E por causa de quem? Por causa do teu pecado. Por causa do teu pecado. Por causa do pecado de toda a humanidade. E dentro do processo de crucificação, todos conhecem bem a história, vai começar aquele período histórico do sofrimento de Cristo. Jesus vai até o jardim do Getsemane orar. E no jardim do Getsemane, Jesus já começa a prever o seu sofrimento e a sua agonia. Mas é interessante lembrar que nesse período da Síria, Pérsia, Grécia e Roma, existiam 3 tipos de cruzes. A cruz chamada Cruz de Santo Antônio, que era em forma de X, a cruz de Santo André, que era em forma da letra T, e a cruz latina, que era em forma de cruz normal, como nós conhecemos hoje. E muitos historiadores afirmam que Jesus não foi crucificado naquela cruz em forma de X. Jesus também não foi crucificado naquela cruz em forma da letra T. Jesus foi crucificado naquela cruz latina, igual o sinal de adição da nossa matemática. Por quê? Teria que ter um espaço naquela cruz para colocar a placa com o nome de Jesus sobre a sua cabeça. E qual o nome que foi colocado sobre a cruz de Cristo? Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quem passava ali perto daquela cruz, olhava como Jesus estava sofrendo, como Jesus estava desfigurado. Mas vamos lá. Primeiro passo: Jesus é preso no Getsemane. Se você quiser acompanhar a leitura comigo, em Mateus capítulo 26, versículo 36, nós vamos achar esse primeiro passo. Mateus capítulo 26, versículo 36, você pode ler comigo aí na sua Bíblia. Mateus 26, 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. A palavra Getsemane significa lagar de azeite ou lagar de óleo. Era um lugar, segundo os historiadores, onde existia um jardim, onde oliveiras eram prensadas ali até produzir o óleo ou o azeite. E Jesus, sendo, aleluia, a oliveira verdadeira, ele tinha que passar por todo esse sofrimento para que nós valorizássemos o sofrimento doloroso do Senhor na cruz do Calvário. E quando Jesus convida os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele no jardim do Getsemane, Jesus ora a primeira vez, eles estão adormecidos. Jesus ora a segunda vez, eles estão adormecidos. Jesus vai orar pela terceira vez, eles continuam dormindo. E Jesus fala: porventura não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Oh, meu irmão, Jesus suportou sozinho a agonia do Calvário. Jesus suportou sozinho o sofrimento que já começou no jardim do Getsemane. A oliveira verdadeira estava sendo prensada. Jesus estava já sofrendo dores físicas, dores eternas, morais e espirituais. Mas o profeta Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras, aleluia, nós fomos sarados. Você ergue a tua mão para glorificar o Senhor nosso Deus nessa noite. Mas o sofrimento dele vai continuar. Jesus é preso no Getsemane. Os soldados vêm com os principais dos sacerdotes, escribas e fariseus, e através de uma senha que todos conhecem bem a história, de um beijo de um dos seus discípulos, Judas Iscariote, Jesus é entregue aos soldados romanos. E quando Jesus é entregue aos soldados romanos, todos conhecem bem a história, ele é entregue ao Sinédrio. O Sinédrio
Pilatos e Herodes ficam com aquela brincadeira. Jesus é levado até Pilatos. Pilatos conversa um pouco com Jesus, faz um interrogatório, não acha culpa nenhuma nele, envia Jesus para Herodes. Herodes, junto com alguns dos seus servos, ainda brinca um pouco com Jesus, escarnece um pouco dele e remete Jesus de volta para Pilatos. Pegam o nosso Senhor e ficam fazendo brincadeira com ele, um mandando o outro. Mas tudo que estava acontecendo era para se cumprir as Escrituras. O Cordeiro teria que sofrer para que você estivesse aqui. O Cordeiro teria que sofrer para que eu estivesse hoje aqui louvando o nome dele. O Cordeiro teria que pagar os nossos pecados para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. E eu pergunto, já tem gente sarada aqui nesse lugar? Já tem gente sarada aqui? Oh, aleluia! Já tem gente sentindo a presença do Cordeiro Santo de Deus que sofreu pelos nossos pecados? E qual era a acusação? Depois, pastor Henrique, daquela brincadeira de Pilatos e Herodes não ficar enviando Jesus para lá e para cá, qual era a acusação dos principais dos sacerdotes, da autoridade judaica? Primeiro, corromper a nação. Eles diziam que Jesus estava corrompendo a nação com o seu ensino. Irmão, será que o ensinamento de Jesus corrompia alguma coisa? Será que o ensinamento do mestre corrompia alguma coisa? Primeira acusação, Jesus estava corrompendo a nação. Segunda acusação que pesava contra Jesus, se opor ao pagamento do tributo a César. Eles estavam dizendo que Jesus estava motivando os judeus a não pagar o tributo ao imperador romano, que era representado pela autoridade de César, o que era uma grande mentira. Jesus falou o quê? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então Jesus não estava quebrando lei alguma. Terceira acusação, acusavam Jesus de afirmar ser rei. Olha que ignorância. E de fato, pastor Henrique, Jesus era rei e continua sendo rei. Porém, Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então, qual era a falsa acusação que pesava contra Jesus? Corromper a nação de Israel, se opor ao pagamento do tributo a César e afirmar ser rei. De fato, Jesus é o nosso rei. O Evangelho de Mateus ele é conhecido como o reino de Deus, mas para nós cristãos que cremos no poder da palavra dele e na sua verdade, ele é muito mais do que o rei. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Os reis do mundo falham, os reis do mundo chegam atrasados, os reis do mundo nos decepcionam, mas o rei por excelência chamado Senhor Jesus Cristo, esse não falha, esse não erra, esse não te decepciona. O que ele tem dito a nosso respeito, ele cumpre, porque fiel é a sua palavra e fiel é aquele que cumpre a sua palavra, o Senhor. Mas começa o processo da crucificação. E nesse processo, Jesus começa a sentir dores eternas, morais, espirituais e físicas. O escárnio dos soldados. Vejamos o que é que os soldados romanos fizeram com Jesus. Mateus 27, 29. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Mateus 27, 29. E descendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Você já imaginou? O meu Jesus começa a sofrer antes do Calvário, e quando sobe a cruz, ele já está completamente fraco, machucado,
ferido, alguém que escarnecia do Salvador. Pastor, e o que é que o Senhor quer dizer com isso? Jesus sofreu. Lógico que nós não teremos o mesmo sofrimento dele, mas nós também passaremos por lutas, tribulações e adversidades. Jesus falou na sua palavra: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Hoje é pregado no Evangelho que você vai para a igreja, faz uma campanha e a tua vida muda da água para o vinho, da noite para o dia. Se você era pobre, você fica rico. Se você andava de carro velho, você vai andar de Mercedes. Se você não tinha nada, você vai passar a possuir tudo. Esse é o Evangelho da mentira, do engano, da prosperidade, que não fala mais do sofrimento de Cristo, que não fala mais do Calvário, que não fala mais do sacrifício expiatório. Mas Jesus falou: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus está aqui para abençoar a tua vida, para te fortalecer, para te dar força, para você vencer o maligno, para você vencer o pecado, para você vencer as adversidades, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Às vezes nós não entendemos porque tem gente que escarnece de crente, que debocha de crente, porque o que existe na tua vida, o mundo não tem. E o que tem na tua vida que não tem no mundo? A presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque incomoda? Eu tenho olhado, irmãos, eu tenho reparado nesses últimos dias, irmãozinho, obreiros aqui presentes. Se a igreja fizer uma vigília que faz um pouquinho mais de barulho, incomoda o vizinho da direita, incomoda o vizinho da esquerda, incomoda o vizinho da frente. Mas se houver um funk maluco que fica até 4 horas da manhã tremendo na janela, ninguém reclama. E por que isso acontece? Porque nós temos a presença de Deus na nossa vida, temos a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo de Deus incomoda aqueles que estão no pecado. É por isso que tem gente que zomba de nós, tem gente que escarnece da igreja, mas vai chegar um tempo que Jesus vai exercitar a sua justiça sobre a terra. Mas quando esse grande dia chegar, como diz o hino da harpa cristã, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus, a igreja de Rocha Sobrinho também vai estar presente na presença dele. Quantos glorificam a Deus por essa palavra? Aguenta firme, meu irmão. No mundo tereis aflições. Como diz aquele louvor: pelo mundo desprezado foi Jesus, meu Salvador. Insultado, desprezado, o meu Salvador. Mas vamos prosseguir aqui o processo da crucificação. Sabe o que é que deram depois para Jesus, os soldados? Uma sessão de chicotadas, com um chicote romano chamado azorrague. E o que era o azorrague? Era um chicote feito com tiras de couro, e na ponta desse chicote tinha pedacinhos de chumbo e pedacinhos de osso de carneiro. E cada golpe que o soldado desferia nas costas de Jesus, porque Jesus, segundo os historiadores, foi amarrado no tronco, com as costas desnudas, e os soldados aplicavam uma sessão de chicotadas nas costas de Jesus. E cada chicotada que se dava nas costas de Jesus fazia vergonhas, arrancava um pedaço da sua carne, da sua pele, e o sangue de Jesus descia. Mas aquele sangue já estava começando a fazer propiciação pelos nossos pecados. E quando acaba a sessão de chicotadas no azorrague, eles vão colocar em Jesus uma coroa de espinho. Segundo os historiadores, vão dizer que aqueles espinhos tinham aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Quando colocaram aquela coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus e bateram com uma cana naquela coroa de espinho, aquele espinho ficou preso no couro cabeludo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus agora fica totalmente desfigurado.
Jesus é forçado a levar aquela cruz até o local da crucificação, o Calvário. Em outras traduções chamado de Gólgota ou lugar da caveira. Muitos chamam o Monte Calvário. Jesus já fraco, escarnecido, vai carregando aquela cruz até chegar ao local da sua execução. E todos conhecem bem a história. No meio do caminho, um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que é conhecido na Bíblia como Simão o Cirineu, é forçado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz, porque Jesus estava fraco. A cruz que Jesus estava carregando necessariamente não era adequada para o tamanho dele, porque por ocasião da festa da Páscoa existia um hábito de soltar um prisioneiro segundo o pedido do povo e crucificar outro segundo o pedido do povo. E aquela cruz tinha sido reservada para um criminoso chamado Barrabás, que segundo os historiadores era um homem de alta estatura e Jesus era um homem de estatura mediana. Jesus assumiu uma cruz que nem dele era. A cruz estava reservada para Barrabás, mas Jesus assumiu não só a cruz de Barrabás, como também o nosso pecado, a nossa dor, o nosso sofrimento e a dívida que nós tínhamos. Você pode glorificar a Deus por isso? A crucificação e o sofrimento se acompanha em Mateus 27, 32. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está falando. A crucificação e o sofrimento, Mateus 27, 32, diz assim: e quando saíram, encontraram um homem Cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Versículo 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Ali vai começar às 6 horas do sofrimento. Jesus é levado à terceira hora do dia, que equivale a 9 horas da manhã, e vai sofrer até a hora nova, 3 horas da tarde. Ou seja, um total de 6 horas de sofrimento. Às vezes queremos entregar o nosso cartão de membro por coisa mínima. Jesus suportou 6 horas de sofrimento. 6 horas de sofrimento, de 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde, envolve o processo da crucificação. Fala para o irmão que está do seu lado: a cruz era de Barrabás, não de Jesus. Jesus, ele foi esticado naquela cruz. Ele foi mais do que pregado naquela cruz. Ele foi esticado. Porque Barrabás, como já falei, era um homem de alta estatura. Jesus era de estatura mediana, segundo os historiadores. Jesus foi esticado. Colocaram a acusação sobre a cabeça dele na cruz do Calvário. Mas você pensa que por causa desse sofrimento pendurado lá na cruz do Calvário, Jesus desistiu de você? Você pensa que Jesus desistiu de nós? Você pensa que Jesus desistiu de tudo? Porque anteriormente, quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, Pedro fez uso da espada, chegou até a cortar um pedaço da orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. E Jesus falou para Pedro: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque tu pensa que se eu fizesse, eu não rogaria meu Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Jesus poderia ter feito uso da sua deidade, da sua divindade, do seu atributo, mas ele abriu mão temporariamente de tudo isso para comprar aqueles que creem
porque eles não sabem o que fazem. Jesus vai ensinar para cada um de nós a interceder pelos seus algozes. Enquanto tem gente ensinando um a matar o outro nesse mundão de horror, enquanto tem crente ensinando um a detestar o outro, a odiar o outro, Jesus vai nos ensinar a maior lição. Que lição é essa, pastor? A lição do perdão. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Você glorifica a Deus. Isso está registrado em Lucas capítulo 23, versículo 34. E qual a segunda expressão que Jesus vai citar da cruz do Calvário? Dois malfeitores sendo crucificados com Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda, e Jesus no meio. E um daqueles malfeitores vai falar com Jesus, fala: se tu realmente és filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também, nós creremos em ti. O outro, porém, vai dizer: tu não temes a Deus estando debaixo da mesma condenação. Esse homem nada fez. E aquele malfeitor arrependido vai dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai fazer uma promessa para o ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Você glorifica a Deus. Para os seus algozes, Jesus intercedeu, e para o ladrão arrependido, Jesus ofereceu o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Você glorifica a Deus por essa palavra. A terceira expressão do sofrimento de Cristo estava ali próximo da cruz de Cristo. Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres, e Maria Madalena e João, o discípulo a quem Jesus amava. E Jesus vai falar para a sua mãe. Terceira expressão: mulher, eis aí o teu filho. Maria estava perdendo Jesus, mas estava tendo um filho novo, chamado João. Onde Jesus está, ninguém fica órfão, ninguém fica triste, ninguém fica sem receber o presente de Deus. Você pode receber o presente dele nessa noite. Você pode receber a unção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Jesus falou para a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. A quarta expressão que Jesus vai citar em meio ao sofrimento, essa não é de Jesus para o ser humano, mas é de Jesus para o próprio Pai. Ele olha para o céu, seu sangue sendo derramado, e ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Tem momentos que a gente faz essa mesma oração. A gente pensa que Deus se esqueceu de nós. A gente pensa que Deus não está ouvindo mais a nossa oração. A gente pensa que Deus está até mesmo enjoado de nós ou cansado de nós. Mas Deus está trabalhando no silêncio. Glória a Deus. No silêncio, Deus está trabalhando para te abençoar, para te dar vitória. E por que Jesus usou essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Simplesmente porque Jesus, em seu corpo, ele estava assumindo o pecado de toda a raça humana. Quando Jesus vai ser batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista, Jesus se identifica com os pecadores. E quando Jesus está no processo da crucificação, Jesus está assumindo em seu corpo o pecado de toda a humanidade. E Deus ama o pecador, mas ele aborrece e detesta o pecado. Então, como Jesus estava assumindo em seu corpo todos os nossos pecados, por alguns momentos Deus Pai, podemos assim usar essa expressão, virou as costas para Jesus. E Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Acompanhe comigo, porque essa expressão é forte demais. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, aleluia, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste?
Segundo os comentaristas da Bíblia Sagrada, Jesus falou na língua aramaica. E muitos que estavam ali perto da cruz nem entenderam o que Jesus estava falando. Alguém chegou a dizer, ele chama por Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas Jesus estava em intensa agonia, recebendo os nossos pecados. E sabe o que é que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, versículo 10? Tem alguns teólogos aí que querem formar uma discussão teológica, dizendo que ninguém matou Jesus, ou que foi Jesus que se entregou para o Pai. Tudo isso, irmão, é futilidade e é especulação. Porque se nós formos para a Bíblia, quem matou o próprio filho foi o Pai. Isaías responde no capítulo 53, versículo 10: mas foi do agrado do Pai fazê-lo morrer, fazendo enfermar pelas nossas iniquidades. Aí Paulo vai dizer, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Então Deus entregou gratuitamente, lógico, não foi forçado. Jesus se entregou voluntariamente, e o Pai, através de Cristo, consumou o plano da redenção. Aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não cometeu pecado, Jesus não conhecia o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E através do sangue dele, através do seu sacrifício, os nossos pecados são perdoados e apagados. Quem glorifica a Deus por essa palavra? Quem exalta o nome do Senhor por essa palavra? Mas continua o processo da crucificação. Jesus ainda está no momento do sofrimento. E Jesus vai citar a quinta expressão da cruz. E que expressão é essa, pastor? Está lá em João 19, 28. Tem sede. Tem hora que a gente fica imaginando. Jesus senta a água da vida, vai dizer, tem sede. Eu entendo que a sede que Jesus tinha ali era muito mais do que uma sede física. E é muito mais além. Era uma sede espiritual. Jesus, no processo da crucificação, viu eu e você, viu os pecadores, viu esta igreja. E ele falou, tenho sede. Sabe por que estamos aqui? Essa sede de salvação nos alcançou. Essa sede da graça nos alcançou. E nós recebemos a água viva que vem do trono da graça de Deus para nossas vidas e para o nosso coração. Eu quero perguntar para você, pelo Espírito Santo, uma mensagem da cruz ainda arde no teu coração. Eu vou perguntar mais uma vez, a mensagem da cruz ainda arde no nosso coração. Pastores, a mensagem da cruz ainda arde no nosso coração. Eu poderia pregar qualquer mensagem aqui hoje, mas eu preferi falar da mensagem da cruz. Essa mensagem arde no nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo não suporta ouvir a mensagem da cruz, porque na cruz tem vitória, na cruz tem remissão dos pecados, na cruz é a solução para os nossos problemas. Quando glorifica e exalta o nome do Senhor. Jesus vai citar a sexta expressão da cruz. E que expressão é essa? Está lá em João 19, versículo 30, você conhece. Ele vai dizer, está consumado. Alguns comentaristas da palavra de Deus chegam a dizer que essa palavra está consumada. Até o pastor José Gomes faz esse comentário. Ela deriva de uma palavra grega no Novo Testamento que significa tetelestai. E o que significa isso, pastor? Toda vez que um empregado, um servo, cumpria uma missão ou uma tarefa, ele
ele chegava para o seu Senhor e usava a palavra grega tetelestai, que significa está consumado, está pronto, está acabado, terminei o serviço que o Senhor me deu para fazer. Esse é o significado dessa expressão está consumado. Terminei o serviço que o Senhor me deu para fazer. E quando Jesus na cruz falou, está consumado, ele estava dizendo para o Pai, terminei e completei o serviço que o Senhor me deu para fazer. Aí tem crente andando como derrotado, como cabisbaixo, com medo de tudo, com medo do inimigo, com medo das adversidades, com medo do desemprego, com medo da enfermidade, com medo das adversidades. Deixa eu dizer para você, Jesus usou essa expressão, e essa expressão valeu para o passado e vale para o presente. Está consumado, ou seja, a minha vitória, a vitória através do meu sangue, foi decretada para o meu servo, foi decretada para a minha serva, foi decretada para a minha igreja, foi decretada para o ministério, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Está consumado. A sexta expressão que Jesus usou na cruz do Calvário. E acontece aquele fenômeno que todos conhecem. Se você quiser acompanhar, um grande terremoto. E a Bíblia vai dizer em Mateus 27, versículo 45, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e a 15 horas, onde terminou o sofrimento de Cristo, às 3 horas da tarde. E no versículo 51 vai dizer, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e venderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos, e os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Você glorifica a Deus por essa palavra? Quando Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai, houve terremoto, trovões e relâmpago. Quando Cristo cumpriu o plano da redenção na cruz do Calvário, também teve terremoto. O sol se escureceu, a terra tremeu, e na cruz do Calvário Jesus cumpriu todo o processo da crucificação e todo o plano de redenção e determinou a vitória para a sua igreja. Você glorifica a Deus por essa palavra? E a última expressão, a sétima expressão que Jesus citou na cruz. Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Está registrado em Lucas 23, 46. Sétima e última expressão da cruz. Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Como é? Se eu fosse você, eu olhava para essa pessoa que está do seu lado e falava para ele, Jesus pagou a nossa dívida. Mas fala com mais autoridade. Jesus pagou a nossa dívida. Repete o mais forte que você puder. Jesus pagou a nossa dívida. Continua no final dele. Mas a história não termina aqui. Foi crucificado, cumpriu o plano da redenção. Acompanhe comigo. O sepultamento de Jesus. Mateus 27, 57 e 58. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu
e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, pôs. Jesus foi sepultado depois da cruz, para cumprir o que o profeta Isaías falou, que entre vivos ele seria sepultado. Está registrado lá em Isaías capítulo 53, que é conhecido como capítulo do Calvário. Isaías profetizou que entre vivos Jesus seria sepultado. José de Arimateia era senador e era um homem rico. Pegou o corpo de Jesus, pediu permissão a Pilatos, preparou o corpo de Jesus, como era costume dos judeus, e colocou no seu próprio sepulcro, para cumprir o que o profeta Isaías falou. E quem está de longe assistindo aquela cena? As mulheres. Maria Madalena, todas elas estão atentas, prestando atenção em tudo. Deixa eu abrir um parênteses aqui com essa observação. Tome cuidado com mulher, preste atenção em tudo. O homem é meio despercebido. O homem não dá muita atenção para detalhes. O homem não é detalhista, ele não dá muita atenção para detalhes. O homem dá uma olhada assim superficial, acha que está bom, vai embora. Mulher não. Ela vai com o olho mais clínico, como diz o outro, o seu mínimo detalhe. Olha tudinho, muito certinho, para ver onde está certo, onde está errado, onde tem a mais, onde tem a menos. E as mulheres estavam assim, olhando para onde levar o corpo do mestre e colocar no sepulcro. Aparentemente, a alegria foi embora. Os discípulos estavam tristes. Acredito eu, posso até conjecturar que alguns discípulos que eram pescadores voltaram a pescar, dizendo: o mestre morreu, eu vou voltar a pescar. Vou voltar a usar as redes, vou pescar. Outros ficaram um pouco indecisos, sem saber o que fazer, mas as mulheres estavam ali crendo. E o que acontece? Jesus participa da última ceia. Na quinta-feira, começa o processo da crucificação. Na sexta-feira, Jesus é crucificado. Sábado, o segundo dia, Jesus é colocado no sepulcro. Mas falta o terceiro dia. Santo Deus, aleluia. Vou lembrar para você. E essa semana é a semana da ceia. Na quinta-feira, Jesus participou da festa da Páscoa, do jantar de Páscoa, e instituiu a ceia do Senhor com o seu discípulo. Na quinta-feira, não esqueça isso. Na sexta, começa o processo da crucificação. Jesus é crucificado. É colocado no sepulcro de José de Arimateia, no sábado. Mas Jesus havia profetizado. Ele destruiria o templo, em 3 dias ele ficaria. E o templo que ele falava não era o templo de Jerusalém construído por Herodes o Grande. Era o seu próprio corpo, o seu próprio tabernáculo. Conta comigo, primeiro dia. Mais forte, primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia pela manhã. Quem vai lá no sepulcro? Aleluia. Quem vai lá no sepulcro no domingo pela manhã, bem cedinho? Ô meu irmão, eu quero ler com você Mateus 28, versículo 1, 5 e 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Oh meu Deus, que maravilha! Versículo 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, aleluia, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e veja o lugar onde
vazia. Quando as mulheres vão até o sepulcro do Senhor pela manhã, Jesus já não está mais no sepulcro. Ele já havia ressuscitado. Tem alguns mentecatos, teólogos de meia batalha, que insistem em dizer que Jesus mesmo não morreu na crucificação. Colocaram Jesus no sepulcro em estado de coma. Mas como isso pode acontecer se um soldado romano perfurou o corpo de Jesus depois da crucificação e saiu sangue e água do corpo de Jesus? Quando Jesus foi colocado no sepulcro, ele estava totalmente morto. Então Jesus não estava em coma e rolou a pedra sozinho e saiu do sepulcro, não. Jesus morreu, como diz as Escrituras, mas no terceiro dia o Espírito do Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos e o anjo do Senhor já tinha removido a pedra. Deixa eu dizer algo para você que é profético: a pedra já foi removida. A pedra já foi removida, meu irmão, aleluia. Você glorifica a Deus por essa palavra. A pedra já foi removida. Qual é a bênção que você precisa? A pedra já foi removida. É a porta de emprego, a pedra já foi removida. É o milagre da restauração, a pedra já foi removida. É a resposta que você precisa, a pedra já foi removida. É a vitória que você precisa, a pedra já foi tirada do sepulcro e Jesus já está vivo. Quantos glorificam e exaltam o nome do Senhor? Dê a melhor glória a Deus que você possa dar nessa noite. Mas eu antecipei um pouquinho e é aqui que eu quero fechar a mensagem. Jesus morreu para manifestar a sua graça a toda a humanidade. Mas no intervalo compreendido entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. A Bíblia Sagrada, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 19, Pedro, inspirado pelo Espírito, vai dizer: no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu não quero entrar aqui no debate teológico, uma discussão teológica infundada. Mas a Bíblia diz que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. Jesus não foi à região do Hades ou à antessala do inferno para evangelizar os perdidos e dar uma segunda chance de salvação. Não, ele não foi lá para isso. Jesus foi lá para proclamar a sua vitória sobre a morte e o inferno e manifestar a sua graça salvadora a todos os patriarcas que estavam no seio de Abraão aguardando a manifestação do Messias. Quando Jesus